Olá amigos, aqui é o André. Eu gostaria de dar algumas informações, muito detalhes sobre tabuleiros e peças, né? Primeira parte, vamos falar de tabuleiros. Tabuleiros, você tem, como todo material de xadrez, o preço é muito importante, porque você vai comprar alguma coisa que está dentro do teu alcance financeiro, das suas condições, tá? Então, você nunca deve comprar uma coisa exageradamente cara se você vai usar pouco ou não vai usar. Depende da sua finalidade, tá? Então, tudo tem que estar relacionado. O peso do tabuleiro também é muito importante. O tabuleiro leve é legal de levar e transportar. Um tabuleiro pesado causa um transtorno, tá bom? Então, o peso é muito importante. Nós temos também o espaço proporcional, né, das casas e em relação a toda a superfície do tabuleiro. Então, esse espaço proporcional tem que ser muito bacana. Por quê? Porque na hora de você usar suas peças, o tabuleiro tem que ter uma proporção, tá? Então não pode ser um tabuleiro de quadrados pequenos que dificulte a passagem das peças no caso de uma diagonal, uma promoção, uma captura, tá? Então esse é muito importante, esse espaço proporcional do tabuleiro todo, a relação do tabuleiro com os quadrados e com as laterais, tá? Isso eu chamaria de um acostamento, porque se você tiver uma peça, vamos supor, você vai capturar uma peça, né? Então essa peça, normalmente ela é deslocada para ser retirada. Se esse acostamento for muito pequenininho, a peça pode cair. Então esse acostamento, essa lateral, é importante que tenha o tamanho de uma peça para que o jogo fique mais elegante e agradável, né? As peças não fiquem caindo, né? Que é deselegante. Então tá lá, o espaço proporcional. O atrito também é importante, que o tabuleiro ele tenha um atrito bem leve para favorecer esse deslocamento. Simplesmente você não vai ter que fazer isso, embora seja aceito, mas isso aqui muita gente gosta de fazer, o deslocamento. Então o atrito tem que ser mínimo, o menor possível. A colorimetria, a combinação dessas cores, né? Se elas são boas ou não para o teu subconsciente, vão te gerar um estresse ou não. Então a colorimetria, as cores dos quadrados é muito importante no tabuleiro, tá? Então nós temos também o contraste que está ligado a isso, a combinação dessas cores. Temos a intensidade de cor que tem que ser avaliada, se ela vai te causar algum incômodo ou não, ou nas outras pessoas, né? Por exemplo, tabuleiro preto e amarelo, tabuleiro preto e branco são os piores que tem nessa questão de contraste, intensidade e colorimetria. Ergonomia, transporte. É fácil levar o teu tabuleiro, você pega com uma mão só, você consegue levá-lo com facilidade, mudá-lo de local. Então, ergonomia, na hora que você pega no tabuleiro e sente que é uma coisa agradável de ser transportada. Não escorrega, né? É mais ou menos, é bom para segurar. Aí você tem depois a durabilidade do teu tabuleiro, quantos anos ele vai durar, sem precisar de uma manutenção ou sem que seja descartado. Então, essa durabilidade ela pode variar muito de acordo com os materiais e a construção do teu tabuleiro. O suporte técnico, é super importante o suporte técnico, porque se você precisar trocar ou sofrer uma queda, uma deformação, alguma coisa, você pode recorrer a fazer essa manutenção. Deterioração também, ligado aos materiais e à forma de construção. Se a umidade vai destruir o seu tabuleiro, ou o atrito, ou jogos constantes, ou queda de peças em cima, ou algum objeto que cai. Então, a deterioração está ligada a uma série de fatores. Deformação mecânica. O teu tabuleiro vai deformar se ficar num ambiente úmido, com calor, com sol, com peso sobre ele. Então, deformação é um fator importante, a rigidez do seu tabuleiro. Área de escape, eu já falei, nas laterais. Restauração, depende do material. Higienização, também depende do material que é feito o tabuleiro, ele pode sofrer uma higienização que é interessante. Outra, superfície de apoio, a parte de baixo do teu tabuleiro, ele pode ser colocado em cima de qualquer mesa, ele não vai riscar. Isso é importante, essa observação, né? Então, o tabuleiro e as peças, eles têm algumas semelhanças. As peças também, você tem que avaliar as peças pelo preço também, que você pode pagar, que você quer pagar em umas peças. Outra coisa, a altura da peça. Normalmente, uma peça, ela tem que ter, o rei tem que ser o tamanho de 2 quadrados, a gente não pode esquecer disso, para ficar bem proporcional. E mais uma vez,
aquela questão do deslocamento das peças menores no tabuleiro, tá bom? Então a proporção que você deve ter aproximada aí de peças seria assim, ó. Você tem aqui num antigo jogo, você tem mais ou menos a proporção de um peão, de um cavalo e de um rei. A dama tem que ter a base próxima à base do rei. O cavalo e a torre e o bispo intermediários, e o peão tem uma circunferência menor, tá bom? Então essas seriam algumas proporções a serem obedecidas. Vamos pegar um outro jogo aqui. Você tem o tamanho de um rei, que é igual ao da dama, uma torre e de um peão. Note que o cavalo também, a base é muito parecida. Então essas proporções, elas têm que acompanhar uma curvatura entre o rei, o cavalo, depois o rei, a dama, o bispo, o cavalo, a torre e o peão, tá bom? Então as peças têm que ter uma proporcionalidade. Colorimetria das peças também, as cores têm que ser agradáveis, não podem ser muito brilhantes, né? Tem que ser uma cor que seja discreta, que não tenha muito brilho. Depende do gosto de cada um, mas tem gente que reclama se a peça é muito brilhante. Peças foscas, né, como essa peça da Erin, e peças brilhantes, como o jogo do Stoughton, peso quádruplo. Tá aqui, ó. Então, depende do gosto e da necessidade de cada um. Bom, vamos lá. Ergonomia das peças. O que é a ergonomia das peças? Quando você pega a peça, ela fica firme, é fácil pegar. Você vê que todas as peças de xadrez, ela tem um local para você segurar, para facilitar que o dedo humano possa tocá-la, tá? Então todas as peças de xadrez têm que ter ergonomia, uma facilidade de você pegar essa peça, né? Especialmente quando são os casos dos cavalos, você tem um local bom para você pegar neles. Relação de design com o Stoughton. Lógico, o Stoughton foi um padrão criado pelo Howard Stoughton, né? Em 1800 e pouco, e até hoje ele vigora, né? Então as peças têm que ter um padrão, seria o padrão. Vou mostrar para você todos esses cavalos aqui, ó. Eles são cavalos Stoughton de diferentes épocas, né? Nós temos vários cavalos aqui que são todos Stoughton, porém o que diferencia são os detalhes de cada fabricante, mas todos eles são cavalos que a gente pode chamar cavalos Stoughton, até esse aqui, ó, tá bom? Então são todos cavalos Stoughton. Seria a primeira informação. O peso das peças também é importante, que peças pesadas são sempre mais interessantes que peças leves, porque o peso dá estabilidade, né? E vai melhorar você numa partida mais rápida. Resistência à queda. Quando as peças caem, não só no tabuleiro, mas quando as peças caem no chão, elas devem resistir pelo menos a queda de 1 metro de altura, para não se partir, para não se deformar, para não deteriorar a peça. Então, a resistência à queda e aos impactos é muito importante. Para testar uma peça, assim, não deveria fazer isso, mas ela deve suportar a queda de 1 metro num piso frio. Resistência da superfície da peça a riscos. Quando você transportar, a peça pode bater uma na outra e começar a riscar, a danificar. Por isso as peças, se forem peças de madeira, tem que ser acondicionadas num ambiente com feltro, com espuma, para ela não sofrer danos, senão irreversivelmente elas vão sofrer danos de transporte. A qualidade do feltro também tem que estar sempre em dia, senão você vai acabar riscando seus tabuleiros. Então essa observação, depois de um certo tempo, o feltro vai se desgastando e vai começando a superfície de baixo a riscar o seu tabuleiro. Então manter sempre o feltro. O feltro é fácil de ser substituído. Quando você precisar, você troca e cola com cola do artesão, por exemplo, e faz o recorte em volta com uma tesoura bem afiada. Então tá. Estabilidade dinâmica da peça, está envolvida no peso, né? Seria isso aqui, ó. Quando você movimenta a peça, ó, essas peças aqui são bem pesadas. Então, vamos supor que você fez o movimento, a peça não caiu. Se você pegar uma peça oca, ela não tem estabilidade, porque o centro de gravidade dela é muito alto. Essa daqui que tem um chumbo dentro, o peso ele fica mais concentrado embaixo, então aumenta o centro de gravidade da peça, dando mais estabilidade. Restauração.
A sua peça pode ser restaurada. Basta você, por exemplo, essa aqui você lixa, passa uma nova camada de laca, verniz, pega uma peça de plástico, a restauração, se quebrar a cruzinha do rei, o que você faz, né? Dá para fazer alguma coisa? Dá ou não dá? Tá? Então, restauração é muito importante nas peças também. O suporte técnico do fabricante também é importantíssimo. Esse jogo aqui, por exemplo, veio da China. Se quebrar uma torre, se sumirem, roubarem uma torre e um rei, eu não vou encontrar outro, vou ter que colocar uma peça de outro jogo, vai ficar um jogo canibalizado. Então, o suporte, se você tem, por exemplo, uma peça do fabricante nacional como a Eri, roubaram um rei, roubaram um cavalo seu, por exemplo, você vai lá, fala com o pessoal da Eren e eles vão te fornecer outro rei novinho e o teu jogo vai ficar completo. Então o suporte técnico é uma coisa que a gente tem que sempre que vislumbrar em qualquer coisa que nós vamos adquirir, porque é realmente um fator importante. A curvatura do design das peças eu já falei, que o rei tem que ser o mais alto, depois a dama, depois o bispo, o cavalo, a torre e o peão. Então, tá certo? E por último lugar, a visualização das peças no tabuleiro, se elas são confusas, se elas permitem que você identifique as peças olhando no ponto de vista do ângulo de visão. Tá? Então você tem que ver se durante o jogo as suas peças elas vão ficar bem nítidas e você e o convidado para a partida vai poder identificar corretamente quem são as peças sem confusões. Né? Os russos até colocavam bolinhas pintadas de cor diferente nas damas para aumentar essa visualização quando pessoas idosas iam jogar o xadrez, tá bom? Então essas são algumas características que você deve levar em conta nas peças e no tabuleiro antes de você comprar, para que você não tenha algumas decepções. Se eu esqueci mais de alguma coisa, vocês podem me informar aí que eu agradeço, que a nossa ideia aqui é sempre aprimorar os materiais de xadrez, orientando vocês da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigado, saudações a todos vocês, e se precisarem entrar em contato comigo, podem entrar em contato aqui pelo meu WhatsApp. Saudações a todos, muito obrigado.